Se não foi a escolha prévia, foi aqui? Houve. E aí houve responsabilidades, não é? Esse casamento não aconteceu só no plano material. Aí tem muita coisa envolvida. E essas almas não vão se livrar das responsabilidades assumidas, do acúmulo de dívidas muitas vezes assumidos nessa relação. Então, as responsabilidades são tão grandes e isso vai gerar tanta consequência que cabe somente ao casal essa decisão. Porque só o casal vai sofrer essas consequências e vai ter que responder por elas. Então a ninguém é dado o direito de falar, isso mesmo, você deve mais é largar fulano, se divorcia mesmo. Ninguém tem esse direito, né? Por mais que a gente ame alguém, que a gente veja que essa relação está perdida ali, está por um fio, se a gente não pode dar bons conselhos, não dê nenhum. Fique quieto, deixa que o casal resolva. É igual planejamento familiar. Quantos filhos devo ter, quantos, né? Isso só cabe ao casal decidir, porque eles que vão ser responsáveis pelas almas que chegam. E se eles transmitirem essa responsabilidade para alguém, vão responder por isso. Então acontece também nessa questão do casamento. Porque cada um que se meter nessa história vai ter parcela de responsabilidades no que acontecer depois, nos danos causados, no sofrimento causado à família, no sofrimento causado aos filhos, porque a nossa vida, ao contrário do que a gente pensa, ela não nos pertence. Nós ensinamos as pessoas a nos amar, nós ensinamos as pessoas a conviver conosco e de repente não precisa mais, não quero mais. Que isso? Não é bem assim. E as pessoas que estão em volta, a nossa história, nós somos protagonistas, mas tem os coadjuvantes nesse filme aí. Tem os personagens secundários que estão envolvidos na nossa história e que merecem todo o respeito e toda a atenção, né? Então a gente assume muitas responsabilidades quando a gente põe fim a um relacionamento. Nós não somos obrigados a ficar, mas sabemos, temos que ter consciência de que não vamos nos isentar das consequências que terão origem nessa atitude que a gente vai tomar. Isso é vero, né? Se te encontras em situação difícil, não te precipites através de soluções que poderão complicar a situação. Muitas vezes a gente toma decisões de cabeça quente, fala bobagem, fala o que não deve fazer. Na dúvida sobre o que falar, não fala nada, fica quietinho. Não tem aquele ditado que boca fechada não entra mosquito? Pois é, cala a boca, pede de manhã uma... Se for dormir com muita raiva, querendo no dia seguinte tirar satisfação, pede ao anjo de guarda, aos guias espirituais, uma laringite. E amanheça sem voz, que é muito melhor, vai se comprometer muito menos. Morda a língua, né? Enche a boca d'água, não teve assim, lembra? No filme nosso lá, vocês viram? O sujeito bebia água, não podia engolir. Aí ficava, não podia falar. Então, se a gente tiver dúvida, vamos encher a boca d'água e não vamos engolir. Não vai poder falar, né? Porque é muito sério, gente, é muito sério. É uma das escolhas que nós fazemos que mais atrapalha ou contribui para a nossa felicidade ou infelicidade na nossa caminhada evolutiva, nos mundos de provação e expiação. Então tem que se ter muito cuidado. Dá tempo a outra parte permanecendo em seu posto para que possa despertar para o reajustamento. Aí entra muito aquela questão do orgulho, da vaidade, do orgulho ferido, que são aqueles sentimentos inferiores, né, dos milindres, que vão levando a gente à desgraça. Por isso que somos espíritos ainda para plano de prova e expiação. Se não tivéssemos mais essas coisas, não estaríamos aqui, estaríamos em mundos superiores. Mas a gente está aqui justamente para exercitar um pouquinho isso aí, a compreensão. Aí é que entra a caridade. A caridade na relação. Uma afeição, uma paixão, se não tiver caridade, não tem nada.
Porque é aí que entra a caridade, realmente. Claro que ninguém é obrigado a se submeter a determinadas coisas, mas tem que se pensar muito, os espíritos dizem que a gente tem que alcançar os limites da resistência numa situação dessas, porque o assunto é sério, é muito sério. Somente no limite da resistência, sejas tu quem tome a decisão, porém, não te apegues ao outro até a consumação da desgraça. Tá vendo? Isso aí é muito sério, porque às vezes, a título também, não, eu vou aguentar, acontece uma desgraça, um crime passional, tem que pedir muita ajuda ao anjo de guarda. Quando a gente se vir numa situação assim difícil, como está ali, se te encontras numa situação difícil, vamos orar muito, pedir muita ajuda ao Espírito Protetor, para a gente acertar nessa escolha agora, já que a gente vai ter que mexer nesse plano reencarnatório, porque o esforço é de ambas as partes. Um só não consegue fazer milagre. Para um só fazer milagre, ele vai fazer só para ele, vai ter que ter uma abnegação que ele pode não ter ainda alcançado com o seu nível de evolução. Então, é justo que ele queira se livrar, é justo que ele queira se libertar, mas tem que se pensar muito, 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 principalmente estando filhos envolvidos. Quantas vezes a gente causa, assim, problemas seríssimos na evolução dessas almas que a gente recebeu em nossa casa para ajudá-los a avançar e acaba prejudicando o aperfeiçoamento delas com as atitudes que a gente toma nesse mundo. Nas relações que terminam, é muito triste quando uma alma começa a botar os filhos contra a outra, né? Ficar falando para o pai para o filho que o pai não presta, ou ao contrário, isso é muito triste. Por que isso, né? Porque essa situação, os casais, eles podem se separar um do outro, mas não precisa se separar dos filhos. Não é? Uma mãe, ela não tem direito nenhum em ficar denegrindo a imagem do pai que ela escolheu para aquele filho na frente dele. É pai, a criança gosta daquele pai e ela não tem que assumir uma responsabilidade desse tamanho de desenvolver naquela alma que está ali em evolução, né, uma antipatia por uma alma com a qual ela veio se reajustar. Olha o tamanho da responsabilidade, né, que acontece, ou vice-versa, ou o pai fazer isso, né, denegrir a imagem da mãe para aquele filho que gosta daquela mãe, né? Então a gente deve desde o início não se colocar em situação de herói para nada, porque nós não somos heróis de nada. Nós não somos chefe de nada, a gente não é herói de nada, nós somos espíritos a caminho da evolução, como todos os outros espíritos. Então, numa relação, ninguém é pior ou melhor do que ninguém. As pessoas são o que são, e elas reagem de acordo com as ações que recebem. Não é nada pode ser maior que uma admiração, que um amor que se tenha por alguém. Não há defeito maior do que isso. Então, quando a gente não deixa pelo menos um pouquinho disso aí, né, para fazer bem a gente na lembrança de uma relação que não foi para frente, fica muito difícil, né? Fica um período sofrido demais da vida da pessoa, e não tem que ser dessa forma, né? Não tem que ser assim. Havendo aquele respeito, aquela compreensão, aquele quadro que a gente botou na semana retrasada, havendo aquilo ali na relação, não tem que depois, quando ela finaliza, né, haver um ódio estabelecido ali na família. Isso é terrível, são comprometimentos muito grandes para o futuro dessas almas. Se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Foi aquilo que a gente falou na semana retrasada. Uma aliança não é algema. Botou a aliancinha aqui, não é algema. E muito menos corda no pescoço de alguém, né? De jeito nenhum. Casamento tem que ser uma relação legal, uma relação bacana para essas almas. Estão se unindo, né? São duas almas que têm sonhos, aspirações, desejos,
e querem caminhar juntos na conquista disso aí. É uma coisa que a gente às vezes fala e a pessoa não entende muito bem. Uma relação que chega ao ponto de casamento, né? Da pessoa decidir viver, partilhar seus momentos, partilhar seu corpo, sua alma, sua vida com aquela pessoa. Partilhar, não é dar responsabilidade da vida para o outro, não. É apenas caminhar ali juntinho. Quando chega a essa relação, é porque existe algo muito forte para isso, né? Existe muita coisa boa para isso aí acontecer. Então, todo esforço tem que ser feito para isso ter continuidade, né? Para que isso consiga permanecer ali, se não com aquela paixão tão forte do início, mas sim com a sublimação disso aí, se tornando uma admiração, que tudo isso somado dá num amor, que não é o incondicional, mas é um amor, né? É uma admiração, é uma amizade, é uma vontade, né, que tudo dê certo. É assim que tem que ser, mas isso só não acontece quando o casal não quer. Porque é o tipo da coisa, a vida de um casal, ela vai estar exatamente do jeito que eles quiserem que ela esteja. Exatamente. Por quê? A gente não tem que se influenciar com nada. A gente tem que confiar. Porque é a pessoa que a gente escolheu, até que a gente, por nós mesmos, decidamos o contrário. Então, se a gente toma decisões contrárias, é porque nós desejamos assim. Então, a vida de um casal, ela tem que estar exatamente como o casal queira, como ele faz dela. É aquela historinha do sábio com o passarinho, que todo mundo conhece, né? O menininho chegou com um passarinho na mão e disse para o sábio, falou assim: agora eu pego esse danado. Tenho certeza que ele não vai responder o que eu, certinho como ele imagina. Aí ele escondeu o passarinho atrás do corpo, numa das mãos, e falou para o mestre: mestre, o passarinho que eu tenho na minha mão está vivo ou está morto? Aí o mestre respondeu: ele vai estar do jeito que você quiser. Se você quiser que ele esteja vivo, ótimo. Se você quiser que ele esteja morto, você vai matá-lo, né? Então, casamento é isso. Ele vai estar do jeito que a gente quer. Se nós queremos briga, vamos ter briga. Não precisa motivo. Não precisa motivo, não. Qualquer coisa gera. Isso a gente sabe muito bem arrumar, né? Não precisa que o outro nos dê motivo. Então, se a gente quer discussão, vai ter discussão, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se um não quer brigar, ele fica na dele, cala a boca, fica quieto. Porque esse negócio de falar que casamento tem que ter compreensão, respeito, né, admiração, diálogo, tudo isso é ingrediente? Pois é, mas todo mundo sabe também como é que se faz um bolo, né? O que leva num bolo? Até as crianças sabem, né? Que leva farinha, que leva fermento, que leva leite, que leva ovos, que leva açúcar. Só que isso tudo, se não tiver medido, não faz um bolo legal. Vai fazer uma sola, vai ficar horroroso. Então, o que dá a qualidade, a maciez, a fofura, uma textura legal numa massa de um bolo? É a quantidade dos ingredientes. A relação de casamento é assim também. Todo mundo sabe que tem que ter compreensão, que tem que ter silêncio, que tem que ter diálogo. Agora, a medida disso aí é que está o problema. É aí que entra o problema. Se a gente não souber a medida certa, não vai dar certo. Porque calar na hora que tiver que falar, então não pode calar. Mas falar na hora que não deve, também não deve. Então tem que se encontrar o meio, a medida certa. Ah, mas isso é muito difícil. É mesmo, não é fácil não.